E aí, estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que acompanha aí o Café com Palavra, você que assiste essa live gravado, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Deixa eu mandar aqui para a turma, colocar nos grupos. Aí, fui. Deixa eu mandar aqui para a galera. Aí, beleza. Bora pra cima. Bom dia. Mais um Café com Palavra aí, iniciando. E hoje a gente vai falar sobre identidade. Então já começa com uma pergunta. Você sabe quem realmente você é? Então hoje vai ser massa demais. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Hoje vai ser massa demais. A gente vai falar sobre identidade, sobre quem nós somos de acordo com a Bíblia, tá? Então antes de a gente iniciar, já abre aí sua Bíblia, pega seu café, abre seu coração, sua mente. Seguinte, avisos aqui pra gente iniciar. Não é uma live religiosa, tá? O intuito dessa live não é religião, tá? Não é uma live religiosa. Então, eu não me importo com a sua religião, eu não tô nem aí qual religião você é. De verdade, qualquer uma, não tô nem aí. A gente vai aqui aprender sobre a Bíblia, a gente vai aprender sobre algo que realmente vai transformar a nossa vida. Então, independente da religião que você é, eu amo a sua vida, eu te amo, então que a gente possa aprender aqui juntos. Show de bola, não é uma live religiosa, não é uma simples live, é um movimento do Café com Palavra, um movimento pra gente estar junto, pra gente pertencer, pra gente crescer. Então, é sobre isso. Esses são os avisos. Você que tá aí já com a gente, começa a curtir a live, a clicar na tela para que a live possa... Porque o Instagram ele só recomenda as lives quando tem reação, tá? E compartilha aí com a galera pra gente já começar. Cara, eu fiz uma gambiarra aqui, eu tô com medo de mexer nesse celular, o trem cai tudo. Mas enfim. Lá vamos nós. Você sabe realmente quem é? Então já começa com essa pergunta, com essa reflexão pra gente refletir, né? E aí, Lucão? Bom dia, meu irmão, bora. Você sabe realmente quem é? Isso é uma pergunta que muita gente responde de uma maneira errada, vamos dizer assim. Pra gente fluir nesse entendimento hoje, eu daqui a pouco vou contar a história de Saulo que virou Paulo, que eu acho que é uma das maiores histórias que a gente tem na Bíblia sobre identidade. Mas enfim, depois a gente vai aprofundar nisso. Mas o que eu quero começar falando é sobre que o maior intuito, gente, do inimigo, nosso inimigo, é justamente roubar a nossa identidade. É justamente fazer a gente esquecer da nossa identidade. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher que não sabe quem é, que não sabe a sua identidade, não sabe a força, não entende a força que carrega, é levado para qualquer lugar. É alienado por qualquer coisa. Porque quem não sabe quem de fato é, e quem não sabe a força que carrega, o entendimento dessa força que carrega, vai ser direcionado para qualquer lugar, pela mídia, pela indústria, pelo sistema em si. Porque se a gente não tem clareza de quem nós somos, a gente vai tentar buscar em qualquer outro lugar essa clareza de quem nós somos. Então, se a gente não sabe quem nós somos, a gente tem a tendência em buscar a aprovação dos outros. Pra quê, João? Porque quando a gente busca a aprovação de alguém, a gente está tentando falar assim pra pessoa inconscientemente: cara, eu não sei quem eu sou, eu preciso da sua aprovação para você me ajudar aqui a saber quem eu sou, porque eu não sei. Então a gente fica buscando essa aprovação nas pessoas porque a gente não sabe quem é. Mas, a partir do momento que a gente entende quem nós somos, a gente vai entender, até o final dessa live, a gente vai entender de fato quem nós somos. E quando a gente entende isso, quando a gente fortalece isso todos os dias, lembrando que a identidade, a nossa identidade, ela não é apenas o entendimento que você tem. De você, tá, eu sou isso aqui, ponto. Não, é um fortalecimento todos os dias de identidade. Para você entender quem você é. Por quê?
A nossa identidade, ela tem sido roubada pela indústria, pelo sistema, pelas mídias, tudo isso quer roubar a nossa identidade. Por quê? Porque quando a gente não sabe quem é, a gente se torna mais frágil e se torna mais manipulável, mais maleável. Então, o que a mídia, isso mais quer é que tire da gente a identidade. Como? Colocando distração, colocando estímulo, colocando tudo isso para que a gente não busque a nossa identidade real, para que a gente não fortaleça a nossa verdadeira identidade. Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto, que o inimigo mais quer fazer é justamente tirar a nossa identidade, é justamente achar que a gente é filho do mundo, achar que a gente é filho que vem dessas coisas ruins. O que o inimigo mais quer que a gente faça, o que ele mais quer é tirar, é roubar essa identidade, é distorcer essa identidade. E a gente carrega desde a infância, desde quando a gente foi criado, costumes, cultura, a gente foi moldado pelo ambiente. Então a gente meio que foi adquirindo ali as coisas da infância, da onde a gente viveu, da onde a gente cresceu, da cultura da nossa sociedade, da cultura da cidade que você morava, da cultura da escola que você estudou. Então você foi pegando, você foi sendo moldado pelo ambiente, pela sociedade, pela cultura, por tudo isso. E isso também foi distorcendo a sua identidade, sabe? Isso também foi distorcendo. Então, a gente chega a um ponto onde a gente está cheio de micro-identidades que foram colocadas na gente, distorções que foram colocadas na gente desde a infância, e chega a um ponto adulto que você para e olha e pensa, cara, mas quem eu sou de fato? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Tem momentos na nossa vida que a gente se pergunta isso, que a gente vive de fato uma crise de identidade, como dizem por aí. De fato a gente se pergunta, tá, mas quem eu sou? Porque a gente foi tão atacado na infância até o atual momento, moldado por tantas coisas, influenciado por tantas coisas, que a gente meio que esquece de quem realmente nós somos. Mas Deus, ele chama a gente para algo novo. Deus, ele nos convida para conhecer de fato quem nós somos, a mergulhar nisso. Só que aí a gente tem que estar disposto. Hoje eu estava estudando Provérbios antes de iniciar na live. Inclusive eu te convido a fazer um desafio aí. São 31 dias em julho. Eu estou lendo 31 capítulos de Provérbios, um por dia. Muito bom isso. E hoje eu estava lendo e falou justamente sobre isso. Sobre a sabedoria, ela clama nas ruas. Ela tá clamando, gritando nas ruas, nos becos, em tudo quanto é lugar. Só que a gente não tá com ouvido para ouvir. A gente não tá querendo abrir os ouvidos para ouvir. A sabedoria tá gritando, tá clamando. Só que a gente não tá abrindo os ouvidos, a gente não tá abrindo os olhos, a gente não tá abrindo o coração para ela. E é a mesma coisa. Deus tá gritando, querendo mostrar a nossa verdadeira identidade, só que a gente está focado em outras coisas, a gente está com o ruído muito ligado do mundo. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, para a gente escutar a voz de Deus, escutar a sabedoria e absorver isso, a gente precisa reduzir o ruído do mundo, as distrações, boas rotinas para que a gente possa ter tempo. Cara, é muito louco a questão da rotina. A rotina ou ela te destrói ou ela te salva. Ou a rotina ela vai acabar com você, ou a rotina ela vai salvar a sua vida. Porque se você tiver uma rotina que você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não treina, você não estuda, você não faz nada, você não busca, cara, é lógico que você vai viver uma vida com a identidade moldada de acordo com aquilo que você vive no seu ambiente. Só que quando você conserta a sua rotina, dorme bem, faz algo de produtivo, estuda, aprende algo novo, fortalece sua criatividade, cria algo, cria um projeto. Quando você está em movimento, em positividade, movimento que eu estou falando é movimento positivo, cara, você automaticamente, você meio que volta para sua essência e fala, caraca, é isso aqui que eu preciso. E aí começa a vir a clareza, começa a vir a direção,
e você começa a ir para um ponto fixo, que é o que você nunca deveria ter saído. Então vamos lá. A história de Paulo. A história de Paulo. Cara, para falar sobre isso que a gente está falando hoje, identidade, eu acho que é a história que mais convém para esse tema. E eu separei aqui, ó, cinco partes da história de Saulo, que depois virou Paulo, para a gente entender. Então, Saulo era antes de ser Paulo, Saulo ele era um fariseu era um fariseu que perseguia. E aí, João? Beleza, mano? Saulo ele era um fariseu que perseguia os seguidores de Jesus. Olha só que louco. Então o cara, ele ficava prendendo e matando os cristãos, a galera que seguia Jesus. Saulo perseguia os seguidores de Jesus, tá? Ele prendia e matava cristão. Show de bola? E aí, num belo dia, o Saulo estava no caminho para Damasco, que era uma cidade lá da região, e onde Saulo pretendia prender e matar mais cristãos. Porém, aconteceu um rolê louco lá, que Saulo foi envolvido por uma luz intensa e ouviu a voz de Jesus perguntando assim: Saulo, por que você me persegues? Por que você está atrás de mim? Jesus perguntou para Saulo. E aí, esse encontro com Jesus que Saulo teve deixou Saulo cego por 3 dias, se eu não me engano, tá? Foi por 3 dias que Saulo ficou cego e ele foi levado para Damasco, onde um discípulo chamado Ananias foi instruído por Deus a ir até ele. Ananias colocou a mão sobre Saulo, que recuperou a visão e logo foi batizado. E logo depois desse batismo, Saulo recebeu uma nova identidade. Ele recebeu o nome de Paulo, que é o Paulo da Bíblia. E aí, a partir desse momento, Paulo abandonou aquela sua antiga identidade de perseguidor, de matador, de assassino de cristão, e abraçou essa nova identidade como seguidor de Cristo. Aí Paulo passou a pregar o evangelho com paixão, enfrentando perseguições e desafios, mas sempre com convicção da sua nova identidade em Cristo. Então, essa conversão de Paulo representa uma mudança radical de vida. Paulo era uma pessoa que negava a fé cristã, matava e prendia os cristãos, e depois foi transformado e passou a ser uma pessoa que pregava o evangelho, que pregava e restaurava pessoas. Então, olha o nível de mudança, tá? Então, isso aqui é um exemplo para a gente levar para a nossa vida. Resumindo aqui para vocês, Saulo era uma pessoa que matava cristãos, que negava a fé cristã, era fariseu, e aí ele teve encontro com Jesus. Jesus transformou completamente a vida dele. Ele abandonou essa identidade, essa vida antiga de matar, de prender os cristãos, e abraçou uma nova identidade em Cristo depois de ser batizado, depois de ter tido esse encontro com Jesus, que foi a identidade de filho de Deus, de apóstolo. Então, olha que exemplo de transformação de uma identidade velha para uma nova identidade. Então é isso que Deus chama para a gente fazer. É isso que Deus nos chama para fazer. É a gente deixar para trás aquela antiga identidade, onde a gente pegou os costumes, os moldes, tudo aquilo da nossa infância, do passado, os costumes, as culturas, tudo aquilo que a gente foi moldando no passado. Deus nos chama não para esquecer completamente, mas para deixar para trás. Para deixar para trás e não ficar mais pensando nisso. E adotar agora uma nova identidade, que é filho dele, que é de governante, que é de alguém que reina, alguém que governa, alguém que faz. Que a gente vai ver aqui, a nossa identidade em Cristo, a nossa essência de fato está lá em Gênesis. Gênesis, na criação do mundo. No Gênesis,
em 26, Gênesis 1, 26, disse Deus, se liga, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, isso aqui é a nossa essência, é a nossa identidade. Deus nos fez, nos criou. Primeiro que nós somos criação dele. Nós não somos qualquer um, nós somos criação dele. Nós somos criação do Criador. Beleza? E aí, Deus disse pra gente: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, governem, sejam reis e sacerdotes aqui na terra. Então, essa é a nossa identidade. Então, João, tá, entendi. O que eu preciso fazer agora? Agora você precisa fortalecer isso todo dia. Agir como tal. Se você é criação de Deus, se você é filho dele, se Deus colocou em você para ser fértil, para multiplicar, para subjugar a terra, para dominar, para ser rei, para ser sacerdote, se Deus te chamou para isso, então a gente tem que agir como tal. A gente tem que fazer como tal. A gente tem que se vestir como tal. Entende? A gente tem que tratar como tal. Então isso é a gente pegar e abraçar a identidade. A gente entender isso aqui e falar: beleza, agora eu vou governar sobre as minhas emoções, sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre os meus projetos, sobre os meus estudos. Eu vou governar a minha vida. Eu vou organizar, eu vou subjugar, vou colocar embaixo. É sobre isso. Entende? E aí, ó, em João, capítulo 1, versículo João 1, 11 e 12. Jesus veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Lá em Israel. Porém, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, João, aqui no capítulo 1, versículo 12, está dizendo que aqueles que receberam Jesus, que creram no nome de Jesus, que creu que Jesus ressuscitou, que creu que Jesus é o Filho de Deus, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, para quem crê no seu nome. Então aqui também está a sua identidade. Se você crê em Jesus, se você crê que ele ressuscitou, se você crê que ele é o Filho de Deus, se você crê que ele ressuscitou, então ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. E aí você tem uma nova identidade. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus falando para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, está escrito também: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, Deus já nos conhece antes da fundação do mundo. Deus já preparou coisas pra gente desde o ventre da nossa mãe. E a gente é filho dele, a gente é criação dele. Então é a gente pegar e abraçar isso e agir como tal. Cara, esse versículo aqui eu não conhecia, mas mexeu comigo isso aqui, turma. Olha isso aqui. Gálatas 3, 27 e 29. Gálatas 3, a partir do 26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Ou seja, por meio da fé, por meio de você crer que Jesus é o Filho de Deus, por meio da fé de você crer no nome de Jesus, todos nós se tornamos filhos de Deus. Porque vocês foram batizados
para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, peraí. Para quem crê em Jesus, ele nos deu o direito de se tornar filho dele, tá? Filho de Deus. E quando a gente for batizado, a gente se torna unido com Cristo e isso nos reveste com as qualidades que o próprio Cristo tem. E desse modo, olha isso aqui, não existe diferença entre judeu e não judeu. Em outra versão está escrito, não existe diferença entre judeu e grego. Não existe diferença entre escravo e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, peraí, turma. Quando a gente entende e crê no nome de Jesus, a gente recebe o direito de ser filho de Deus. E quando a gente é filho de Deus e é batizado, não vai mais existir diferença. Então, não tem esse trem de religiosidade, de religião. Você crê no nome de Jesus, você é unido com ele. Então não tem mais homem e mulher, não tem mais judeu e não judeu, não tem mais escravo e pessoas livres. Todos são unidos em Cristo Jesus, como um só. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então a gente tem uma herança guardada para a gente receber por parte de Deus. E a gente é descendente de Abraão, pai da fé. Então, turma, cara, é você agarrar isso para você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, vocês já entenderam que nós fomos moldados desde a infância, com os costumes, culturas, a gente meio que não ser a nossa verdadeira identidade. A mídia, a indústria, o governo, o sistema, tudo isso quer nos roubar a nossa identidade para que a gente não entende realmente a nossa força, a nossa real força. Porque uma pessoa que não entende quem é, não entende a força que ela carrega, ela vai ser moldada e maleável, manipulável para qualquer lugar. E uma pessoa que não entende quem é, não entende a sua força, ela busca aprovação nas pessoas para que as pessoas possam colocar nela a identidade que as pessoas acham que ela tem que ter. Então olha que louco. Aí vocês entenderam isso. Porém, agora está escrito que quando a gente está em Cristo, é uma nova criação. Então a gente é uma nova pessoa, igual Saulo para Paulo, é uma nova identidade. É uma transformação. Não é uma mudança, é uma transformação. Então, as coisas antigas já foram, ou seja, os costumes, aquilo que você viveu, aquilo que você passou, aquela coisa ruim, aquela negatividade, aquela tempestade que você passou já foi. Agora que você entendeu isso, você é uma nova criação. Só que você precisa pegar isso para você e agir. Lembra que na live anterior eu falei que a verdadeira mudança vai ocorrer não na live aqui enquanto você está assistindo, mas quando essa live acabar e você fazer as suas coisas. É aí que você vai ter que demonstrar para você mesmo. Porque a mudança realmente é vista quando a gente tem que agir sem que ninguém tá vendo. É quando a gente não precisa mostrar para ninguém. É quando a gente tá sozinho no quarto. É aí que a gente tem que... É aí que a gente entende se a gente mudou realmente ou não. É nesse momento, quando a gente tá sozinho no quarto, lutando contra nossos próprios pensamentos, lutando contra nossa própria mente, lutando talvez por coisas que ninguém saiba. É nesse momento que a gente tem que realmente colocar a nossa identidade para jogo. Colocar aquilo que nós somos chamados para ser. Então, o objetivo dessa live aqui é te fazer entender que você carrega uma força, você carrega um poder, você carrega algo que é poderoso demais para ficar guardado. Você carrega algo que é poderoso demais para você nunca descobrir a força que você nasceu para ter. Tem uma frase de um filósofo, esqueci a frase, mas quão ruim, peraí que eu vou achar aqui, quão ruim é para um homem
Não saber a força. Ó, achei. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força que o seu corpo é capaz. Não sei de quem é essa frase. Não sei. Sócrates. Ou seja, a gente carrega algo poderoso. A gente tem algo poderoso dentro da gente. Deus nos presenteou com uma mente maravilhosa que é carregado de coisas que a gente pode desenvolver. A gente pode desenvolver qualquer coisa que a gente quiser. A gente nasceu com a força criadora dentro da gente, então a gente tem a criatividade. A gente tem tudo que a gente precisa, só que a gente precisa deixar de ser tolo. Eu li em Provérbios isso hoje. Porque o tolo, ele já acha que é autossuficiente. O tolo, ele se acha que já sabe, ele acha que já fez o suficiente, ele cai na armadilha do conforto do tolo. Ele cai na armadilha de satisfazer com aquilo que ele já tem. É lógico que você tem que ser gratidão por aquilo que você tem, mas se você se satisfaz com o pouco ou com você meio que não querer fazer mais e mais e mais, é meio que você entra numa zona de conforto de um tolo que acha que já sabe, que acha que já tem. Então, isso é ruim. Então a gente precisa entender que tem algo poderoso dentro da gente que a gente precisa jogar para fora isso. E é através do fortalecimento. Não é da noite pro dia, é uma construção, é todo dia. Paulo Vieira tem uma frase muito massa: o poder do todo dia vence qualquer coisa. Todo dia, se você repetir algo, você vai ficar excelente nisso. A repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você repete, mais excelente você fica em algo. Mas aí é que tá. Isso é tanto pro lado positivo, tanto pro lado negativo. Se você repete coisas negativas que destroem a sua identidade, que deturpam a sua identidade, que tiram você do caminho, você vai ficar bom nisso. Você vai ficar excelente em sair do caminho. Você vai ficar excelente nisso. Mas se você repete algo positivo todos os dias, você vai ficar excelente nisso. Se você lê todo dia, você vai ficar excelente nisso. Se você estuda todo dia, você vai ficar excelente nisso. Se você lê todo dia, você vai ficar excelente nisso. Então existe um poder no todo dia. Existe um poder nisso, em você fazer algo todo dia. E é a mesma coisa na identidade. Existe um poder quando a gente fortalece ela todo dia. João, como assim? Acordar, falar com Deus, orar, louvor, leitura da palavra, estudar a palavra, assistir algo que vai te fortalecer na identidade. Então é isso todo dia, principalmente na parte da manhã, quando você acorda, porque Deus ele gosta da primícia. Deus ele quer a primícia de todas as coisas. Buscar primeiro o reino. Então ele quer a primícia nossa. Então ele quer a primeira coisa do nosso dia é que a gente conecta com ele, que a gente faça algo para agradar a ele. E não agradar a nós próprios e não agradar a homens, mas para agradar a ele, como primícia. Então fortaleça a sua identidade todos os dias. Não sei, tenha o seu próprio método. O meu método de fortalecimento de identidade é colocar papel grudado nas paredes, no espelho, para eu sempre estar me lembrando, reforçando a minha identidade. Eita, preu! Falei que o trem ia cair, né? Mas enfim, você tem que fazer o seu próprio método de fortalecimento de identidade. Colocar em algum lugar para você reforçar isso todo dia, relembrar todo dia. É sobre isso, turma. É sobre isso. Show de bola, eu falei que esse negócio ia cair, velho. Mas, enfim. Ó, live vai ficar salva no YouTube, para quem quiser assistir. Daqui a pouco eu mando o link aí. Para quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra lá, que lá eu envio o material complementar das lives. E tamo junto até sexta-feira, que eu não vou falar o tema. Vou falar depois. Fiquem com Deus. Pera aí, turma. Esqueci. Vamos agradecer, vamos orar. Aí, pronto, resolvido. Fecha os olhinhos aí. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Pai, a Ti nós rendemos graças. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Santificado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor.
Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Pai, por nos mostrar a nossa verdadeira identidade hoje. Obrigado por nos fazer entender que nós somos teus filhos, que nós somos a tua criação, que o Senhor nos colocou aqui para subjugar a terra, para governar, para dominar sobre os animais, para governar sobre as nossas emoções. Obrigado, Pai, por nos fazer entender que nós somos uma nova criação quando estamos com Cristo, que as coisas velhas já se foram e que o Senhor faz coisas novas todos os dias, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Obrigado, Pai, por nos conhecer antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado por nos predestinar a algo antes do ventre de nossa mãe. Obrigado, Pai, por nos fazer fortes. Obrigado por nos dar um espírito de ousadia, de poder, de domínio próprio. Obrigado porque a Tua palavra lança fora qualquer medo. Obrigado pelo Teu fardo, Pai, que é suave, que é leve. Obrigado por a gente ter a gente poder lançar sobre o Senhor, Pai, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Obrigado por nós podermos entregar, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo que o Senhor fez, faz e vai fazer por nós. Que nós possamos, Pai, todos os dias fortalecer a nossa identidade, entender e renovar a nossa mente com a nossa identidade através do fortalecimento da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra. Nós chamamos. Amém. Valeu, gente. Tamo junto. Entra no grupo lá. Vou colocar tudo nos stories depois. Tamo junto. É nóis.